Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as funções trigonométricas. Esse assunto eu dividi em duas partes, ok? Nessa primeira parte eu vou falar da função seno, da função cosseno e das funções tangente, cotangente, secante e cossecante, certo? Função seno. Considere o x um número real e um ângulo com medida em x radianos. Considere a circunferência unitária de centro na origem. Considere o ponto P, que é o ponto de intersecção do lado terminal do ângulo x, com essa circunferência. Vamos considerar que esse ponto P tem abscissa P2 e ordenada P1, tá certo? Nós vamos definir o seno de x como sendo o valor da ordenada P1. Ou seja, o seno de x é essa medida. Ou seja, seno de x é essa medida, certo? Nós definimos a função seno como a função de r em r, tal que x, pertencente aos reais, faz uma correspondência com o número real y igual a seno de x. Tá? Notem vocês que o domínio do seno de x é o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número real, para qualquer número real existe um seno, tá? Então eu posso substituir aqui o x por qualquer número real, que eu sempre vou conseguir calcular o seno desse número real. Então o domínio dessa função ele é o conjunto dos números reais. Porém a imagem é o intervalo de -1 até 1. Ou seja, o menor valor possível para o seno de x é -1 e o maior valor possível para o seno de x é 1. Isso é fato se a gente observar aqui, ó, pela definição. Na definição de seno, como seno é a ordenada desse ponto P, então o maior valor que esse ponto P pode ter de ordenada é 1. E o menor valor é -1. Então, o valor do seno de x é um valor entre -1 e 1. Consequentemente, a imagem da função seno é o intervalo de -1 até 1. E o gráfico da função seno é o gráfico denominado senoide, que apresenta essa característica. Essa característica aqui de repetir os valores de tempos em tempos me diz que essa função é uma função periódica, certo? Essa função seno é uma função muito comum, usada, né, comumente para descrever fenômenos periódicos, como, por exemplo, as ondas. Tá? Função cosseno. Nós denominamos o cosseno de x a abscissa OP2 do ponto P que eu defini anteriormente. Se a ordenada é o seno, a abscissa é o cosseno. Então, o cosseno é essa medida aqui, ó. Certo? Então, o cosseno é essa medida aqui. Então, dado um ângulo x em radianos, então essa abscissa
ou essa distância aqui, é o cosseno de x. Certo? A função que associa qualquer número real com o número real y igual a cosseno de x é a função cosseno. Tá? Ou seja, eu posso substituir o x por qualquer valor real, eu sempre vou obter o valor por cosseno desse número. Então, o domínio é o conjunto dos números reais, porém a imagem também é o conjunto, é o intervalo de menos 1 até 1. Notem que o maior valor dessa abscissa P2 é 1 e o menor valor dessa abscissa P2 é menos 1. O gráfico da função f de x igual a cosseno de x é denominado cossenoide. É essa curva. Também nos mostra que é uma função periódica. Funções tangente, cotangente, secante e cossecante. A tangente de x ela vai ser definida como a razão entre seno de x e cosseno de x. A secante de x é definida como 1 sobre cosseno de x. Tá? Essa função é válida para todos os números reais, com exceção dos números tais que o cosseno de x seja zero. Tá? Então, eu não posso substituir o x aqui por um número real tal que cosseno de x dê zero. Então, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Pela simples razão de não existir divisão por zero. Certo? As funções cotangente e cossecante. Cotangente de x é o inverso da tangente de x. Cotangente de x, a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. A cotangente é o inverso, é cosseno de x sobre seno de x. E a cossecante é 1 sobre seno de x. Notem que essas funções são válidas para quaisquer valores de x, com exceção os números reais x, tais que seno de x seja zero. Tá? Então ela serve para qualquer número real, desde que o seno desse número seja diferente de zero. Então nós definimos, nós observamos que o domínio da tangente de x e o domínio da secante de x são todos os números reais, tais que o cosseno de x seja diferente de zero. Quando que o cosseno de x é zero? Quando o x for igual a π sobre 2, ou acrescentar uma meia volta a π sobre 2. Então, o cosseno ele é zero nesse ponto aqui. E qualquer meia volta a partir desse ponto. Se eu parar por aqui, ó, tá? Ou qualquer volta em torno desse ponto. Ou qualquer volta em torno desse ponto. Tá? Então, basta excluir x, tal que o x seja igual a π sobre 2 mais nπ, onde n é um número inteiro. Tá? Então, nós temos que o domínio da tangente e o domínio da função secante é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais nπ, com n pertencente aos reais. Analogamente, o domínio da cotangente de x e da cossecante de x é x real, tal que o seno de x seja diferente de zero, ou seja, o x tem que ser diferente de n vezes o π, onde o n pertence aos inteiros. Por quê? Porque quando n for zero, então seno de zero é zero, então não posso ter. Se eu acrescentar mais meia volta, mais π, eu caio aqui no π. Seno de π também é zero. Mais meia volta, π. Mais meia volta e assim por diante. Então eu tenho que excluir os valores onde o seno de x é zero. E o seno de x vai ser zero para x igual a n vezes π, n um número inteiro. Tá? Dessa forma, o domínio da cotangente e o domínio da cossecante é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de nπ, n pertencente aos inteiros.
certo? Exemplo 1. Determine os valores máximo e mínimo da função y igual a 2 mais 3 vezes o seno de x. Bom, no máximo, o valor máximo para seno de x, o máximo de seno de x é 1. E o mínimo de seno de x é menos 1, certo? Bom, como eu tenho y igual a 2 mais 3 vezes o seno de x, o máximo de y vai acontecer no máximo do seno de x. Então, o máximo de y é igual a 2 mais 3 vezes o máximo de seno de x, que é 1. Isso aqui vai ficar 2 mais 3, que é 5. E o mínimo de y vai ser 2 mais 3 vezes o mínimo de seno de x, que é menos 1. Aqui eu vou ter 2 menos 3. Isso aqui vai me dar menos 1. Certo? Então, resposta. Máximo da função y, 5. E mínimo da função y é menos 1. Problema 2. Calcule o valor de seno de menos π sobre 6 mais cosseno de menos π sobre 4. Para ajudar a gente aqui, nós temos um ciclo trigonométrico e uma tabelinha para a gente lembrar dos arcos do seno, cosseno e tangente dos arcos fundamentais. Ok? Bom, seno de menos π sobre 6. O π sobre 6, eu vou pegar o π aqui e dividir em 6 partes. Ou seja, a metade do π, que é π sobre 2, eu vou dividir em 3 partes. Então, cada uma dessas partes é π sobre 6. O π sobre 6, ele é descrito no sentido, quando a gente percorre a circunferência a partir aqui desse ponto, né, do ponto... esse ponto A aqui, no sentido anti-horário, tá? Se eu seguir o sentido horário, então eu vou ter que contar no sentido negativo. Então, aqui, se eu andar π sobre 6 no sentido horário, a partir desse ponto A, eu vou ter aqui o menos π sobre 6. O seno de menos π sobre 6 vai ser negativo. Notem que o seno de π sobre 6 e o seno de menos π sobre 6, a distância deles até a origem aqui é a mesma, tá? Só que do π sobre 6 está acima do eixo x, do menos π sobre 6 abaixo. Então, eu posso dizer aqui que seno de menos π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6. E o seno de π sobre 6, aqui, ó, meio. Tá? Então, nesse caso aqui, menos meio. Outra coisa, agora o cosseno de menos π sobre 4. . 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
π sobre 4, eu vou pegar o π sobre 2 e dividir em duas partes. Então, aqui vai estar o π sobre 4. E menos π sobre 4 é seguir π sobre 4 no sentido horário a partir aqui desse ponto A. Certo? Então, aqui está o menos π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é esta medida aqui, ó. O cosseno de π sobre 4 é essa medida aqui. Notem vocês que o cosseno de menos π sobre 4 é exatamente a mesma medida. Então, o cosseno de menos π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 está aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, seno de menos π sobre 6 mais cosseno de menos π sobre 4 é igual a menos meio mais raiz de 2 sobre 2. Se eu colocar tudo no mesmo denominador, fica raiz de 2 menos 1 sobre 2. Certo? Três. Demonstre que 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a 1. Bom, aqui primeiro eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Tem uma fórmula que nos diz o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu passar o cosseno para o segundo membro, cosseno ao quadrado, eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Certo? Então, eu vou usar esse fato aqui na demonstração dessa identidade. Bom, então eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x mais 1. Isso daqui vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu posso substituir por seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Isso aqui vai multiplicar. Cotangente, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o contrário, é cosseno sobre seno. Então, é cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Isso aqui mais 1. Tá? Bom, aplicando a distributiva do seno ao quadrado de x, eu vou ter o seguinte: seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Isso aqui sobre seno ao quadrado de x. Mais seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x vezes 1 é seno ao quadrado de x. Aqui eu vou cancelar esse seno ao quadrado com esse seno ao quadrado. Então, sobra só cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Porém, cosseno ao quadrado de x mais seno de x é 1. Então, está aqui, ó. Portanto, 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a 1.
certo? Exemplo 4. Demonstre que tangente de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a seno de x dividido por secante de x para x diferente de π sobre 2 mais kπ. Identidade. Então, vamos lá, nós temos que partir do primeiro membro, tangente de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, e mostrar que esse primeiro membro é igual ao segundo. Tá? Vamos lá. Ó. Tangente de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. O que nós vamos fazer aqui? Substituir a tangente por seno sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno de x é igual a 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos somar 1 mais seno ao quadrado de x com cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou obter aqui seno de x sobre cosseno de x dividido por o MMC é cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vezes 1 é cosseno ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1 vezes o seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Note que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então, eu tenho seno de x sobre cosseno de x dividido por 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que dividir seno de x sobre cosseno de x por 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Eu vou conservar a primeira fração e vou multiplicar pela segunda invertida. Cosseno ao quadrado de x sobre 1. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar por cosseno de x. Então, esse cosseno de x vira 1. E esse cosseno de x ao quadrado vira cosseno de x. Então, fica seno de x vezes cosseno de x. E aqui embaixo, 1 vezes 1. Tá? Agora, observe o seguinte. Ó. A secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, se eu inverter o primeiro membro, eu tenho que 1 sobre secante de x é igual ao cosseno de x. Então, eu posso substituir o cosseno de x por 1 sobre secante de x. Então, aqui eu tenho seno de x vezes 1 sobre secante de x. Seno vezes 1 é seno. Então, seno de x sobre secante de x, como eu queria demonstrar. Tá? Então, partir dessa expressão, tangente de x sobre 1 mais tangente ao quadrado, e a transformei nessa expressão seno de x sobre secante de x. Tá? Então, está provada essa identidade. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até a próxima aula.